Pronto, vamos lá, nossa aula 10 do livro Conheça o Espiritismo, né? O tema de hoje é conhecimento de nós mesmos, né? Conhecimento de si mesmo, tá? Então, deixa eu só abrir, que fechou aqui. Então, vamos lá. Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá? Uhum. Então, vamos começar. Conhecimento de nós mesmos, né? Então, é uma aula que a gente vai falar muito a respeito de formas que a gente pode usar, né? Para a gente tentar melhorar os nossos defeitos, principalmente, né? Então, a gente começa aqui com o Emmanuel, né? Essa pergunta que a gente faz, né? Como iniciar o trabalho de iluminação de nossa própria alma, né? E aí a resposta é o quê? É o domínio, né? Começar com o autodomínio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, né? A disciplina de sentimentos egoísticos e inferiores, né? Então, seriam os nossos defeitos, né? Então, é difícil disciplinar, principalmente porque os defeitos, eles vêm do quê? De algum momento de emoção, né? Então, é difícil fazer esse domínio, mas não é impossível, né? A gente tem meios para isso. E da gente se guiar pelos testemunhos do sacrifício de outras almas, né? Então, por exemplo, a gente faz essa leitura do sustentáculo doutrinário antes, né? Que nesse curso é o livro há 2000 anos, justamente para a gente utilizar do exemplo dos personagens a nossa melhora íntima, né? Então, esse é o principal objetivo que a gente faz a leitura do sustentáculo, né? E aí a gente pode usar também o testemunho, não só de personagens de livros, a gente pode usar também de pessoas que estão ao nosso redor, né? Geralmente a gente conhece alguém, né, que é super elevado e a gente, às vezes, quando tá perto daquela pessoa, a gente fala, nossa, que energia boa que aquela pessoa tem, o abraço dela é tão bom, né? A conversar com ela é bom, né? Porque é um espírito, digamos assim, mais evoluído, né? E a gente pode aproveitar, sim, dessas pessoas que estão ao nosso redor para a gente guiar, né? Para a gente fazer a nossa melhora, né? Eu nunca esqueço, uma vez eu tive num velório de uma pessoa assim que para mim é o maior exemplo de resiliência que existe, né? É uma pessoa lá da nossa casa. E aí o filho dela desencarnou, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu posso imaginar o quão sofrido deve ser, né, para uma mãe perder o seu filho, né? Que não é, digamos assim, a ordem natural da vida. E aí eu fiz muita pressa antes de ir, né, para tentar ser forte, não me emocionar, né? E aí eu lembro quando eu cheguei e eu abracei, dando os meus sentimentos, pedindo para que Deus desse força para ela. Ela simplesmente falou assim para mim, Fernanda, agora ele está livre, né? Porque foi um processo de sofrimento, foi um câncer do filho. Então, assim, para mim é um exemplo muito grande de resiliência, de resignação essa pessoa, né? Então, a gente pode sim utilizar desses exemplos para nossa melhora, né? E aquilo assim chamou muito a minha atenção, que é como se tivesse jogado um balde de água fria, né? Porque às vezes a gente vai tentando assim ser forte, né? E aí você vê que a pessoa está mais forte que você, né? Então realmente a gente deve sim usar desses exemplos de pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, você fala que o abraço é tipo um remédio. O abraço é energia, né? É energia, né? Porque eu tive uma coisa parecida com essa. Ia parar de abraçar todo mundo, porque passa tanta energia pra gente quando a gente abraça. E aí eu falei para Deus assim, falei, não, eu vou parar de abraçar, senão eu não aguento, né? Mas aí veio um amigo da gente, lá do centro da cidade, falou assim, não, eu vim aqui só por causa de um abraço seu. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, então, não tem jeito, tem que ficar abraçando mesmo. Eu achei que nem todo mundo gosta de abraço, né? E eu sou uma pessoa que, se você não abraçar, é muito esquisito para mim. Eu fico esperando, igual aquelas crianças que esperando um doce. Pode abraçar? Então, é difícil. Se eu olhar para a pessoa e saber que ela precisa de um abraço e você quer abraçar e ela está com vergonha, é complicado. E tem pessoas que é assim, essa né? noite mesmo foi muito interessante, porque é uma coisa que eu ando sentindo muita falta nesse isolamento, é abraçar as pessoas, né? Então, eu tô sentindo muita necessidade disso.
E isso me levou a sonhar que eu estava abraçando uma menina. Eu não sei quem é, eu não sei quem é essa menina. Era uma menina de cabelos pretos, assim, parecia uma jovem. Eu falei, gente, será que é alguma jovem lá do centro, né? E aí, nossa, ela me deu um abraço muito gostoso, mas foi tão, assim, acolhedor. E aí eu lembro que ela soltou, eu falei, não, vem aqui, abraça mais, tá gostoso, né? Então, realmente está fazendo falta, né? Tá, muito. Tá fazendo Nossa, bastante como falta. tá, hein? Uma hora vai passar, gente. Isso que a gente tem que ter em mente, né? Vai passar, tá? Vai, tudo passa, né? Ele fala aqui no livro também que é importante a gente, cadê? Vigiar todos os nossos atos impulsivos, né, para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. E aí ele dá 3 aspectos aqui, né, que ajudam a gente a disciplinar, né, a iniciar essa disciplina de sentimentos. Primeiramente, ele fala pelo corpo físico, tá? Ele coloca aqui, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do nosso corpo, né? Então, saúde para o corpo, os hábitos alimentares, boa noite de sono, né? A questão da próprio pensamento reto, né? E depois disciplinar as impressões, as nossas emoções, exercitando-nos em dominá-las e utilizá-las como agente de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, isso é difícil, né? A fazer o sacrifício do eu e a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade nesse mundo está na proporção do esquecimento próprio, né? Então ele coloca aqui como chave, além da gente vigiar, né, essa questão do nosso corpo, da nossa alma, essa questão da gente abdicar, né? Então ele coloca aqui tudo que a gente sacrificar em nosso próprio benefício, né, a gente vai estar melhorando, vai estar disciplinando esses sentimentos aí egoísticos ou sentimentos inferiores, tá bom? É o que ele traz pra gente. E, O que mais? Fernanda, Oi, pode falar. se você continuar um pouquinho ali, como a vida é eterna, ó, todo homem na humilde realidade de cada dia pode ir modelando uma consciência sublime. A obra é vagarosa e difícil, mas por isso são nos dados os séculos. Simples assim. É aquela coisa, né? A partir do momento que a gente decide nos melhorarmos, né? Não é do dia para a noite, a gente sabe disso, né? Às vezes não é nem nessa encarnação, né? Mas o simples fato da, novamente, né? Vai entrar o mesmo assunto da aula passada, da gente ter vontade, né? Em nos melhorarmos, já é o primeiro passo, né? E a gente vai ver aí mais para frente como que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? E a vontade faz parte, né? Desse verdadeiro espírita aí. Bom, ele coloca também, ó, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário a gente vigiar todos os atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. A verdadeira felicidade nesse mundo está na proporção do nosso próprio esquecimento, né? Então, novamente, a gente abdicar ou até renunciar, né? Que é o que veio na agenda da reforma íntima do dia 16 de maio, né, de 2020, essa questão da renúncia, né? Então, renunciar o quê? A gente abrir mão em prol do outro, né? Então, novamente fazendo sentido aí em relação à nossa aulinha de hoje, tá? Qual que é a maior necessidade do homem, né? De acordo com Emmanuel, ele traz aqui que a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesmo, né? E se tratando de iluminação espiritual, não há outra fonte além da exemplificação de Jesus no seu evangelho. O modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem, tá? Então, quem que é nosso maior exemplo aí para a gente tentar se melhorar? O Cristo, né? A gente observou tudo que ele fez, né, em prol, ele renunciou à vida dele em prol da humanidade, né? Então, quer exemplo mais de renúncia do que isso, né? De melhora, né? Essa questão aí do conhecimento de nós mesmos, né? E aí,
Por que que a maior necessidade nossa é a gente se conhecer? É para saber onde a gente tem que se melhorar, onde a gente pode melhorar, né? Lembrando que o que? A cada encarnação que a gente tem é uma oportunidade que a gente tem de evoluir, né? Então, quanto mais a gente evoluir, mais próximo do Cristo a gente está, né? Ele coloca aqui também no livro, né? Essa questão esses dois pontos, né? Da gente conhecer a nós mesmos e utilizar como referência os ensinamentos do Cristo, certo? É isso que ele traz para a gente. Ele coloca aqui essa regra universal de proceder. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, é interessante que às vezes mãe fala isso, né? Mãe fala muito isso, né? De fazer para o outro o que a gente não gostaria, né? O que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Então, ali a gente estava falando do abraço, né? A gente gosta de ser abraçado? Sim. Então vamos tentar abraçar o outro, né? Quando a nós formos permitido novamente, né? Essa questão do toque aí, certo? E assim, com os sentimentos, né? Então, às vezes, a gente sente necessidade de falar alguma coisa, né? E é o momento que a gente tem da gente fazer esse controle, essa disciplina, né? Então, às vezes, a gente está conversando com alguém, lembra de alguma coisa e tenta falar, né? Aquilo ali. Mas e aí? É aquela questão da análise, né? Será que eu ia gostar que a outra pessoa fizesse isso comigo? Né? Essa é aqui a reflexão que ele deixa, né? Tem pessoas que, na hora que você abraça ela tá precisando de um abraço, mas aí você nem conhece direito, assim, pelo menos acontece meio que direto. Você abraça a pessoa, assim, você acabou de conhecer, mas aí você não pega na mão, você abraça a pessoa. E daí a pessoa já começa a falar da vida dela, chorar as coisas para você. E isso, de vez em quando, eu não entendo. Isso chama-se mediunidade, Euridice. Então, mas é meio estranho para mim de vez em quando. Por isso que eu estou fazendo o curso, para me entender, entendeu? Nossa, é muito estranho. O abraço, Euridice, assim como o pensamento, eles são energia, né? Então, por isso que, às vezes, quando a gente pensa em alguém, às vezes a pessoa fala, eu estava pensando em você. Porque é isso mesmo, acontece. É isso mesmo. Teve uma que eu mandei um bom dia para ela de manhã. Ela falou assim, nossa, eu estava tomando café aqui agora cedo e achei que ninguém, falei para Deus, assim, ninguém lembrou de mim. E você me mandou mensagem imediatamente. Será que Deus falou contigo? Aí eu falei, não sei, mas eu resolvi te mandar um bom dia. Assim como é meio estranho. A prece também é energia, né? Por isso que a gente não, né? O Allan Kardec fala que o meio mais eficaz a gente remover todos os males é através da prece, que também é energia, né? Assim como o pensamento, como o abraço, como o aperto de mão, como uma palavra, né? E aí essa palavra, se for boa, vai ser também energia, se for ruim também vai ser energia, mas só que ruim, né? Então, tudo isso... Tem uma amiga minha até que, assim, ela não gosta de abraço, ela não gosta nem que trisca nela. Mas eu tenho esse negócio, eu falei para você, não tem como abraçar. Aí eu falei para ela assim, olha, vou falar uma coisa para você. Eu já conheço você há um bom tempo, nunca a gente nem chegou perto. Mas quando foi um aniversário dela esses dias aí, esse tempo aí, eu peguei ela, agarrei ela na marra e abracei. Hoje ela não quer, fala assim para mim, não, você podia me dar um abraço? Eu falei, gente do céu, como pode ser isso, né? Ela fala, não, eu abraço só você, o resto eu não gosto de abraçar ninguém. Eu falei, gente, é difícil. Mas que bom, né? Ela ainda não chegou, né, talvez, né? Mas aí a gente ensina ela, né? Eu peguei ela na marra e abracei para ela sentir o que é um abraço, entendeu? Isso aí. Bom, porque a gente tem que sentir. Sim, com certeza. Para começar a ter vontade de mudar, né? Isso que é com certeza. Bom, e aqui, né, a verdadeira transformação, que a gente conversou no comecinho ali, né?
que o Allan Kardec traz para a gente. Como que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? Pela transformação moral e pelos esforços que ele emprega para dominar as suas inclinações más, né? Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e quase sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, aqui, só para a gente exemplificar, para ficar mais concreto, né, ele coloca duas palavrinhas, a transformação moral, né, duas palavras-chave, e o esforço que a gente emprega, né? Bom, como que a gente vai conseguir fazer essa análise, né? Ah, estou melhorando, não estou? Bom, cada um sabe o defeito que é mais enraizado, digamos assim, né? A gente sabe, a gente se conhece, né? E aí, por exemplo, aquela pessoa que ela tem o defeito, né, de falar mal do outro, que é a... Ai, fugiu o nome do palavrão agora. Maledicência. Isso, maledicência, isso aí. Vamos supor, a partir do momento que ela decide, ela começa a ter o estudo, né? Ela começa a fazer a prática assistencial, e aí ela percebe, ela fala, não, né? Como a gente já teve vários casos na nossa casa, né? A Malu, às vezes, pode até falar melhor disso, das nossas mães, né? Que frequentam o sábado de manhã, que elas começam com um pensamento mais indisciplina, né? De indisciplina, assim, com relação aos pensamentos, aos sentimentos, né? E com o tempo, as aulinhas, né, o fato de estar indo ali vai melhorando, né? Então, assim, o que acontece? É a questão do esforço, né? É você saber que você falar mal do outro não é, às vezes não é verdade, às vezes não vai melhorar nada a situação, né? Então, aí é você começar a pensar, veio a vontade de falar mal, aí você lembra, mas vai fazer bem o que eu vou falar, né? É verdade, eu ia gostar que a pessoa fizesse isso comigo? Não vou falar. Ah, mas eu ainda penso, Fernando, eu ainda penso mal do outro. Mas você já está se esforçando em não falar, né? Então, aí começou o seu processo de transformação moral. É o que a gente falou, não é da noite para o dia, não é do dia para o outro, né? É aos poucos, né? Então, a partir do momento que a gente começa a dominar, né, disciplinar, o maldizer é só um exemplo, né? A gente tem vários outros exemplos. A gente está se esforçando, então a gente pode ser sim reconhecido como verdadeiro espírita, né? Porque a gente está tentando mudar isso dentro da gente, tá? É muito interessante essa questão aqui que ele coloca, né? Então, o verdadeiro espírita não é aquele que faz prece bonita, né? Aquele que sempre está no centro também, não significa, né? Mas o verdadeiro espírita, ele é reconhecido sim pela sua transformação. Às vezes as pessoas ao redor começam a observar isso, né? Os familiares às vezes até falam, ó, você não tá mais, né, falando como antes, né? Você tá mais na sua, né? Então, assim, é interessante a gente ter esse feedback também, né? Porque também nos dá um feedback que a gente tá melhorando, né? Que a gente tá transformando aí, certo? Mudando para melhor, né? E aqui a gente vai falar a respeito primeiro dos defeitos, né? E depois a gente vai falar das virtudes, tá? Bom, o egoísmo, gente, ele é o maior deles, tá? O maior de todos os defeitos. Na verdade, todos os defeitos, eles decorrem do egoísmo, tá? Então, o egoísmo, ele é fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Então, se eu fizer uma comparação, né, o egoísmo, do egoísmo vai derivar vários outros defeitos. Agora, falando de virtude da caridade, derivam várias outras virtudes, tá? Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro, né? Então, ele traz aqui pra gente, do egoísmo, aqui. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, né? Por que gera o egoísmo? Porque há muito materialismo, né? Então, é sempre em cima do eu, né? E sempre em cima do material, né? Ah, eu preciso disso, para ser feliz eu preciso disso, eu preciso ter isso, né? E aí, às vezes, acaba não medindo esforços, como a gente fala com as pessoas, né? Que é um exemplo bem simples. Ou às vezes quando a gente delega, às vezes em vez de delegar, né?
a gente acaba mandando, né? Que são coisas tão diferentes, tá? E todas decorrem dessa questão do egoísmo aí, tá? Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais, né? Olha a responsabilidade, né? Que a gente tem, né? Nós espíritas. E aí a gente enumera, né? Alguns defeitos e algumas virtudes, né? É interessante quando eu vi a fotinho da balança, né? Eu falei, bom, a gente precisa dosar, né? Que às vezes, geralmente, tem dia que tá mais um, tem dia que tá mais outro, né? Isso tanto para defeito quanto para virtude, né? E o que ele traz depois do egoísmo aqui pra gente é essa questão do orgulho. O que é o orgulho? Ele induz a gente a julgar mais do que a gente é, tá? A não suportar uma comparação que vos possa rebaixar, certo? Então, às vezes, quando a pessoa fala alguma coisa pra gente, a gente não aceita e acaba rebatendo em cima disso, né? É o que? O orgulho falando. A gente não consegue ter, digamos assim, pouco menos orgulho, né? Para ouvir o que a pessoa tá falando, tá? E a vaidade, o que é a vaidade? É o causador dos próprios infortúnios, ele coloca aqui no livro. Acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, né? Então, às vezes são aquelas pessoas que a gente conhece que elas falam assim, ah, mas você chegou até onde você chegou porque você tem sorte, né? Será que é sorte mesmo, né? Então, a gente precisa começar a pensar a respeito disso, né? Quando a gente adota esse tipo de postura com relação a uma pessoa. Acusa a sorte, acusa a providência divina, né? A má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua infúria. Ele traz aqui no livro, né? E a cólera? O que é a cólera? A cólera, ele coloca que ela nada remedeia. Ela altera a saúde e compromete até a vida. Então, daí é um momento que a gente pode estar falando das doenças, né? É comprovado, tá? Tanto pela ciência quanto pelo espiritismo, né? Através dos casos que a gente recebe quando a pessoa vai em busca de um tratamento espiritual, né? Que o quê? Que a doença, ela psicossomatiza, né? Então, se eu começo a ficar com essa raiva, com essa ira constantemente, isso vai somatizar no meu corpo, né? Então, aí, o que vai acontecer? Fisiologicamente falando, eu vou dar uma descarga de cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, né? E aí, pensa, todo dia, toda hora, né? A todo momento, dando aquela descarga de estresse, de cortisol ali no meu organismo. O quão mal eu não vou fazer para o meu fígado, né? Para o meu coração, às vezes para a cabeça, né? Então, é onde eu somatizo. Então, por isso que ele fala aqui que a cólera, ela altera a saúde e compromete até a vida, né? Então, assim, dos defeitos que a gente tem, seria o que ele agiria tanto, não só nos nossos pensamentos, mas como fisicamente falando também, tá? A cólera, ela não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal, né? Então, a importância da gente tentar afastar, né? Qual é o problema do defeito? O problema do defeito é que, geralmente, ele se acaba, digamos assim, enraizando em um momento que a gente tem, que a gente não consegue controlar, que é difícil controlar, que é o momento da emoção, né? Então, é quando alguém aponta o dedo na nossa cara, né? Ou é quando alguém puxa o nosso tapete, né? Então, são várias situações aí que é difícil da gente respirar fundo e ressignificar, né? Mas lembra, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, né? Para diminuir esses defeitos aí, tá? Não rebater ou não ligar? Oi? É para não rebater, como diz o outro, é para não brigar ou é para não rebater ou não ligar? Como assim? Você falou aí, por exemplo, entre uma briga, assim, um tá brigando, o outro escuta e fica quieto ou não liga? Ou não briga, você fala? É isso. No Isso, ou não caso, briga. o que acontece? A gente sabe, né? E isso daí, tanto do espiritismo, dos livros que a gente lê, que os romances, eles trazem muito isso pra gente.
E até, assim, essas leituras de psicologia e tudo mais, né? O importante é o quê? Numa briga, se um ficar tentando, né, falar mais alto que o outro, não vai ter fim, você concorda? Não, Não não, vai ter fim, não. né? Então, alguém vai ter que ceder, né? E quem ceder é o quê? É o que é menos orgulhoso. Você concorda? Né? Não, então, na realidade, o que ganha não é o que cedeu, assim. O que não... Deixa eu falar, deixa o outro falar, então. É porque tem vezes que você vem assim, você vem com uma raiva, com uma fúria, já vem, né, de outro lugar, mas quer descontar em alguém. E aquela primeira pessoa que você acha desconta. Então, o negócio é você escutar e fica quieto, né? Não falar. Né? Acho que é o primeiro passo para a gente estar melhorando, né? Aquilo que a gente falou. Se a gente tem o hábito de fazer isso e a gente quer corrigir isso, o primeiro passo é isso, né? Mas lembrando entrar também, numa briga vai ser uma competição, né? exatamente. Mas lembrando também que a gente precisa filtrar, porque não adianta nada, olha só, não adianta nada eu na briga, eu ficar quieto e ficar remoendo, o que vai estar acontecendo? A mesma coisa com a cólera, ó. Descarga de cortisol, né, hormônio do estresse, né? Então eu preciso também aprender a filtrar isso dentro de mim, né, para não me fazer mal, certo? Então, a gente tem meios que a gente pode fazer isso. A gente vai falar deles aí mais para o final da aula, tá? Tá. Mais alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Com relação à briga, tem que ter acreditado. Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, tipo assim, numa briga, há um momento de ouvir, momento de calar. E depois, numa oportunidade, aí sim, quando estiverem os ânimos serenados, aí uma conversa tranquila, tal, num outro tom, num tom bem mais abaixo, num tom civilizado, dá para conversar. Aí você não precisa, ao mesmo tempo, você guardou aquilo, e ao mesmo tempo você conversou com a pessoa e não ficou nada encolerizado dentro de você, no caso, né? Exatamente. Melhor forma, né? Não falar ali no momento muitas vezes, no momento de discussão, tem duas coisas que estão sempre imperando: a razão e a emoção. Quando você age com a emoção, não dá certo nada. Normalmente, a razão tem que se sobrepor. Muitas vezes a razão é ficar quietinho, guardar a oportunidade para você voltar a conversar. É isso aí. Mais alguém, gente, quer compartilhar alguma coisa que faz também, que ajuda? O pessoal não está falando muito hoje. Não, mas tem que compartilhar, gente, pelo amor de Deus. Tem que conversar, né? Tem Pode que... ser só monólogo, não. Deus o livre. Eu, nesse sábado, esperando essa aula boa. Até você pode ver, Fernando, que hoje eu e a Neiva estamos em ambientes separados, é que ela está com um problema com tosse hoje, até o microfone dela está desligado, por isso que ela não está nem participando muito, ela está mais assistindo hoje, tá? Tranquilo, melhoras para ela. Não, mas tá realmente bem, em isolamento mesmo. Ela está, nesse momento, está isolada, mas ela tem um problema recorrente e às vezes dá esses acessos de tosse, mas está tratando com calma, com cuidado, tá? Não é nada de Covid, não. Né? Ainda não. Tá com paladar em dia, olfato em dia, então tá de boa. Aí tem que ficar separado, né? Bom, aí ele fala da vingança, né? A vingança a gente observa muito nos exemplos dos livros, né? Dos romances, enfim. Essa questão da vingança, né? Ele coloca aqui a definição, né, do próprio Allan Kardec. Ele fala que é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros. Olha que interessante. Então, o que a gente tem que lembrar? Que todos nós somos criados simples e ignorantes, né? Então, a gente já teve um momento de barbárie, né? A gente já teve na história também as guerras, né? As guerras são o quê? Nada mais que momentos de barbárie, do que de orgulho, né? De predominância de raça, de etnia, né? Enfim, de ego, né? Então, ele denomina a vingança como um costume bárbaro, né? Então, assim, a gente observa muito na história, ao longo da história, né?
que a gente teve, sim, vários momentos como esse, né? E a gente, será que a gente melhorou, né? Lá do começo das nossas encarnações para hoje, né? Espero que sim, né? E o egoísmo, ele traz lá, de novo, o egoísmo, ele fala, né? De todas as imperfeições, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, tá? Tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo, ele só vai se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominada pela vida material, né? E como que a gente faz essa predominância? Através da prática da caridade, né? Que o próprio Allan Kardec colocou aqui pra gente, que a gente vai falar dela no quadrinho ali das virtudes, tá? E por fim, ele coloca a inveja e o ciúme, né? Ele coloca aqui no livro, para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não acalma, nem repouso possíveis, né? À sua frente como fantasmas que não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Olha que interessante, hein, gente? Por quê? Porque no momento que a gente dorme, a gente desdobra, né? Então, assim, o momento do sono, ele é extremamente importante a gente ter, assim, durante o dia, tentado fazer coisas boas, né? Por quê? Porque no momento que a gente desdobrar, que o espírito sair, né, do nosso corpo no momento do sono, ele vai para lugares que a gente tá emanando aí a vibração, a energia do pensamento, né? Então, se a gente ficou o dia inteiro falando mal do outro, ficou encolerizado, ficou magoado, então provavelmente na hora que a gente desdobra, isso se vira hábito, tá, gente? A gente vai para lugares desse tipo, né? Por isso que é importante a gente fazer a prece antes de dormir, para o quê? Acalmar esse padrão mental, né? De tudo que a gente vivenciou durante o dia, tá? Então é importantíssimo a gente fazer prece antes de dormir para esses pensamentos aí se desligarem, né? E a gente pedir no momento da prece, né? Um sono reparador, que a gente tem lugares que não nos proporcionam sabedoria, ou conhecimento, ou paz de espírito, né? Então é importantíssimo. Por quê? Pedir e obtereis, né? Tudo que a gente pedir, a gente vai obter, tá bom? Então, por isso que é importante a gente fazer a prece aí antes de dormir, tá? E agora, falando das virtudes, né? As virtudes, ele coloca que a primeira delas, a afabilidade e a doçura, né? O que ele traz pra gente? Primeiro ele coloca, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes que a gente viu, que a gente sabe que é a caridade, né? Ele coloca da afabilidade e da doçura que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura. Então, quando a gente pensa no outro, quando a gente faz o bem para o outro, a gente acaba tendo o predomínio desses dois sentimentos aí, tá bom? E a beneficência, o que ele traz para a gente? Ele coloca aqui, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudesses compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas delas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras, como olha a si mesmo, tá bom? Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros, né? Então, novamente, a gente fazer o bem ao outro, né, de uma certa forma, vai estar ali elevando, né, a nossa transformação moral, e aí vai estar dando, não da vez, né, para os nossos defeitos, vai afastando, tá? O perdão ele traz, né? Aqui, o perdão, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, né? Então, talvez de todos eles, assim, para mim, tá, gente? Os mais desafiadores é o perdão, realmente, e a paciência, né? Então, assim, para mim são virtudes, assim, bem desafiadoras, talvez o orgulho, né? Ainda esteja enraizado nisso aí, né? Nesse processo. Mas ele coloca aqui que quando a gente perdoa, né, a gente está perdoando nós mesmos, né? Então, talvez seja o momento da gente analisar isso, né? A renúncia. A renúncia a gente já deu vários exemplos, né, aí através até de literatura, que é o livro Renúncia, da série do Emmanuel, tá?
ele coloca como o amor aos bens terrenos constitui os mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Né? Então, seria a renúncia tanto das questões materiais, principalmente, né? Mas das questões morais, né? Às vezes, assim, ainda não sou mãe, né? Mas no momento que a mãe, por exemplo, quer fazer alguma coisa, mas aí ela vai lá e faz em prol do filho, né? Ela deixa de satisfazer o momento dela para satisfazer o momento do filho, digamos assim, né? É um momento de renúncia também. Então, não é só essa questão de renúncia material, serve a renúncia moral também, tá? Piedade, né? O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. É a piedade. Né? Então, novamente ali, a gente observa o quê? As virtudes, elas sempre vão ser, digamos assim, trabalhadas a partir do momento que a gente deixa de olhar para nós e olha para o próximo. A paciência, olha lá, né? Sede paciência. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que é o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, que é a de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, às vezes, a gente tem aquela falta de paciência com algum ente da família. O que a gente tem que lembrar, né, disso? Que a gente não tem só essa encarnação, a gente já teve várias outras encarnações. E talvez aquela falta de paciência que a gente tenha com aquele ente da nossa família é por algum desajuste de vida anterior, ou que a gente fez com eles, ou que eles fizeram com a gente. Mas graças à misericórdia divina, a gente não lembra, porque se a gente lembrasse, a gente não ia saber lidar com isso, né? Então, olha só como Deus é misericordioso com a gente, né? Então, talvez essa falta de paciência seja esse desajuste de vida passada, né? Eu lembro, assim, que eu tinha muita falta de paciência com um ente da minha família, né? E a partir do momento que comecei a estudar isso, eu comecei a refletir, né? Eu falei, bom, pode ter sido um desajuste, então cabe a mim ou tentar melhorar essa convivência, né? Ou continuar, né, do jeito que tá, né? Então aí cabe a gente fazer essa reflexão, né? Fernanda, Depois ele fala, oi? eu tava ouvindo uma palestra hoje na internet, hoje de manhã, no escritório, e que quando se fala assim, alguém da família, normalmente a gente chama de ovelha negra, né? Mais ou menos isso. E a pessoa falou o seguinte, que normalmente essas pessoas que estão no nosso convívio, que a gente chama de ovelhas negras, são espíritos mais evoluídos. E, na verdade, eles vieram para nos ensinar, para que a gente pudesse se transformar, que a gente pudesse melhorar em algum aspecto, que é tipo assim, até um rito de passagem, uma forma de a gente crescer nessa vida para as próximas que virão no futuro. Exatamente isso, João. E o contrário também se faz verdade, tá? A espiritualidade fala muito disso, da gente vir nesse meio com essa pessoa e ter essa dificuldade de convivência, digamos assim, talvez para nós ajudarmos ele também, né? Como uma forma assim também. Para resgatar uma dívida de outrora. Exatamente, tá? É isso mesmo. Isso mesmo. Eu entendi Quem o que é a você palestra falou. que você estava ouvindo? Compartilha com a gente. Quem que é a palestra que você estava ouvindo? Compartilha com a gente aí. O preletor da Seixonoye de Brasília chama-se João Ricardo. Ah, sim. Isso Mas aí. se você buscar na internet palestras do preletor João Ricardo, você tem uma imensidade. Ele toda semana tem um tema diferente. E hoje ele falava sobre os antepassados, a necessidade do amor aos antepassados, da reverência às pessoas que vieram antes da gente. Super importante.
Eu não tinha o hábito de fazer isso, eu comecei a criar o hábito. E olha, eu confesso que faz bem, hein? Nossa Faz Senhora, bem. é outra cabeça, assim, pro dia, né? Muda totalmente, muda totalmente. Depois ele traz pra gente também a indulgência, né? O que é ser indulgente, gente? É perdoar a culpa ou o erro, né, do outro aí, tá? A indulgência, ela jamais vai ocupar com os maus atos de outra, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e mais às vezes velados, tá? Então, ser indulgente é isso, é você, a pessoa tá lá, né, falando mal de alguém, falando mal de você, e você perdoar, tá? Então, isso é ser indulgente. Alguém Fernanda, deixa eu te perguntar um negócio. fala, Eurico? Perdoar, quando a gente perdoa uma pessoa de coração, assim, a gente demora a perdoar, né? Igual você falou, é a virtude da gente que demora a amadurecer. Mas aí, quando a gente perdoa uma pessoa de coração, depois a gente, assim, além de sentir o alívio, né, verdadeiro, a gente esquece, né? Que é assim, quando você perdoa de coração, você esquece até o que a pessoa fez, você não se lembra mais, não é? É isso É aí. assim que você É verdade, é sente verdade. que perdoou? E é isso mesmo. Ah, tá, então, tá. Então, Aquela história de é, você falar assim, eu te perdoo, mas eu nunca mais quero te ver, é isso que aham, Não essa existe. você não perdão perdoou, não né? existe. Não Não, perdoou. você não perdoou. Não, não, Então, quando você esquece, não. é realmente o perdão. Ah, quando você esquece, convive com a pessoa normalmente, né? É, Ah, tá, então é isso mesmo. Ah, agora eu entendi, Pode perdão. ser perdão ou pode ser indulgência também, tá, Eurico? Qualquer um dos dois, eles cabem. Porque Perdão. é assim que eu me sinto, porque perdoar não é fácil, não. É difícil, principalmente se for uma coisa muito séria. É complicado. Mas, graças a Deus, ainda bem que eu tenho, né, amadureceu isso em mim, né? Depois ele traz para a gente a humildade e a modéstia, né? Que ele coloca aqui que cada um apenas que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos do outro, esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Isso é muito interessante, gente, porque isso aqui é o Chico, eu não sei se é o Chico Xavier que fala, eu não lembro agora se é o Divaldo, que eles falam assim, quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você, você justamente faz isso, você tenta fazer a pessoa ver o lado bom, né? E uma vez eu fui tentar fazer isso, né? E realmente acontece, gente, dá certo. Uma pessoa chegou em mim para falar mal da outra, falei, você lembra aquela vez que ele fez isso? E aí desviou o foco, né? Então, assim, eu falei, gente, não é que funciona o negócio mesmo, né? Porque às vezes o fato de ficar quieto, né? A gente está sendo conivente com a situação, né? É verdade. Então, assim, oi? Ou É então verdade, né? analisando, né? Oi? Ou então analisando, né? Que É, quase isso aconteceu comigo, porque eu fiquei analisando, eu olhando assim, eu falei, gente, como pode a pessoa sair lá do outro lado e me falar da outra, você ficar observando, sabe que não é assim, mas tudo bem, aí a gente dá um tempo. finge demência. Isso, né? Porque você vai ligar, você não pode, porque vem a outra falar mal da outra, e aí você tem que escutar para. Assim, tipo, escutar e não escutar, né? Porque se você der ouvido a isso, você vai estar, né? Arranjando briga. Que a outra vai estar olhando, vai estar falando, uai, por que a fulana veio falar mal de mim, né? Então fica meio estranho uma coisa dessa. Mas é interessante, viu, gente? Esse negócio tá certo, sim. Eu fiz uma vez e eu fiquei impressionada. E foi bem pensado mesmo, assim, né? A pessoa veio, começou, aí eu falei assim, eu falei, e aquela vez que aconteceu isso? Então, assim, a conversa tomou outra direção. É mesmo, é verdade, né? E aí já mudou de assunto, né? Então, Mudar assim, o foco, realmente né? funciona, gente. É muito legal isso daí. Quando a gente lembrar de fazer, né? Sugiro vocês a fazerem, vocês vão se surpreender com o resultado, caso aconteça isso uma vez com vocês, né?
Depois ele fala, por fim, aqui da obediência e da resignação, né? Que é o que a gente observa muito na Lívia, né? Que é o personagem do nosso livro Há 2000 anos, que a gente faz antes da aulinha, né? Essa questão aí, ela é uma pessoa muito resignada, né? Então, o que é a obediência e a resignação? Ele traz aqui que as duas, elas são companheiras da doçura e elas são muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Então, o que é uma? A obediência é o consentimento da razão, tá? Então, é a pessoa vir falar alguma coisa para mim e eu ficar quieto, né? E a resignação é o consentimento do coração. Então, seria o quê? A pessoa vir falar alguma coisa para mim, eu ficar quieto, mas também não julgar, né? Não ficar descarregando aquele momento de cólera dentro de mim, né? Então, seria um exemplo prático, né, da obediência e da resignação aí. E a gente observa na Lívia um bom exemplo isso, né, de resignação. Tá muito próximo, ela é muito doce, né, um personagem muito doce dentro do livro, né? Muito obediente, né? Oi? Muito obediente também, né? Exatamente, bem obediente, né? Bom, então seriam essas as virtudes e os defeitos que o livro traz para a gente, tá, gente? Fernanda, se você olhar, volta a tela um pouquinho. Deu? Fernanda? Oi? João, Fernanda? você ativou a sua tela para não aparecer. Oi? Tá, essa tela aí, dá uma olhadinha. Uhum. No lado dos defeitos, nós citamos 2, 4, 6. No lado das virtudes, nós citamos 9, mas tem muitas, tem disso. Então, ou seja, nós temos bem mais virtudes do que defeitos, né? Quer dizer, já é um bom placar para a gente, né? É só questão de dar prioridade, ou o que a gente pretende colocar mais em ação, né? Eu acho que dá para ficar mais do lado das virtudes, né? Tranquilamente. Exatamente. E é aquilo que a gente conversou. Ora, por exemplo, no nosso dia, oscila muito, né? Então, o fato de estar oscilando não quer dizer que eu sou orgulhoso. Não, eu estou tentando melhorar, né? Então, a gente tem que partir desse pensamento aí, né? Então, oscila bastante. A partir do momento que a gente chega no final do dia, faz esse apanhado, né? Ai, como é que foi o dia, o que eu fiz, né? Vai falar isso aí mais para frente, tá? Bom, e aqui ele coloca, né, qual que é a mais meritória de todas as virtudes. Ele coloca que toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício de interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a de que se assenta na mais desinteressada caridade, tá? Então, quando a gente sacrifica, né, o nosso interesse pessoal em prol, em benefício do outro, essa é a mais meritória de todas as virtudes que ele traz pra gente. Aqui ele fala, né, algumas das virtudes que a gente já falou, né? A beneficência, dar-vos nesse mundo mais puro e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Aqui o perdão, que a gente falou sobre ele, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. E essa questão do perdão, ela é muito assim... acontece muito na criança, né? Então, a criança, quando ela ainda não formou a personalidade dela, até os 7 anos, né? Isso é muito enraizado, né? Porque às vezes ela briga com o coleguinha lá, passou 10 minutos já estão se falando de novo, né? Por quê? Porque a criança, até os 7 anos, ela está muito mais lá no plano espiritual do que no plano material, né? Então, até os 7 anos a gente consegue moldar aí, né, o espírito dessa criança aí, certo? Fernanda, Oi? essa primeira parte aí fala que pedir perdão, perdoar é pedir perdão, como que é? Volta aí. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. É tão verdadeiro, né, que se você perdoa o seu inimigo, por que ele é seu inimigo? Vai ver que porque você tem uma dívida, né? Tem uma dívida com ele, né? Então, você está pedindo perdão para si mesmo. Tão interessante isso aí, né? Exatamente.
Muito, né? Porque se você... se é seu inimigo, é porque tem uma dívida ali, tem algo que não foi resolvido. Acho interessante, sim. Pode ir. Bom, a paciência, já falamos também, né? Também uma caridade, devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, e de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. É muito interessante, eu me lembro que quando eu estava tendo as minhas aulas do Conheço Espiritismo, né? Aí meu professor falava assim, não pede paciência, pede sabedoria, que se você pedir paciência, ele vai te mandar a situação para você ter paciência, né? Pede sabedoria, então, para você saber lidar com a situação, né? E eu achei tão interessante isso, e assim, desde então, eu mudei, né? Na hora de fazer a prece, em vez de pedir a paciência, realmente eu peço a sabedoria para saber lidar com a situação que vier. A paciência, né? Então, eu achei tão interessante quando ele falou isso. Olha, é mesmo. E aqui a gente fala do prático, né? Como que a gente faz, então, para deixar as virtudes sobressaírem e deixar lá os defeitos para baixo, assim, né? Afastadinhos, né? É o programa da reforma íntima que ele traz para a gente, a proposta, né? Que é esse estímulo, aquele que deseja iniciar um projeto pessoal de progresso, de elevação e de melhoria, que é o que, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente tende a fazer, né? Que aspiram por reforma moral e que anseiam por tornar sua vida melhor, tá? Por que que a gente começa a fazer? Porque a gente começa a ver que não existe só essa encarnação, que a cada encarnação a gente tem uma oportunidade de melhorar as nossas imperfeições, tá? Então, por isso que a gente tende a ter isso mais enraizado, digamos assim, né? Bom, a reforma íntima... Aquele véu que cobria lá, que a gente achava que, né, a gente não entendia direito, um véu que cobria todos os nossos olhos, né? Agora a gente vê, e tem aquela coisa que fica nos cobrando, chamada consciência, né? Então, nos cobra para nossa melhora, né? Então, não tem jeito. Aí tem que melhorar. E aí ele traz, né, a reforma íntima. Como que a gente pode fazer esse processo? Através do uso diário da agenda da reforma íntima, né? Que é o que a gente faz, que a Malu manda para a gente lá no grupo diariamente, né? E aí cada mês ela utiliza para a gente combater um defeito e sobressair uma virtude, tá? E ela tem também, depois eu vou mostrar para vocês duas formas, né? A versão impressa e a versão online, tá? O que mais que a gente pode fazer para melhorar o nosso processo de melhoramento, né? Melhorar o nosso processo de melhoramento é boa, né? Ficou ambíguo isso aí. Para a gente nos melhorar, o que a gente pode fazer? A leitura, né? Então, a leitura espírita, ela ajuda muito, porque aquele comecinho que a gente falou da aula, através do exemplo do outro, a gente tenta também nos melhorar, tá? Que acho que a gente melhora com o defeito do outro, né? Olhando. Como e às vezes até com os exemplos. Ensinar, né? Com os exemplos que a gente tem também, a Lívia mesmo, ela é um exemplo de doçura, de afabilidade, obediência, resignação. Então, ela tem várias virtudes que sobressaem e que nos ajudam nesse processo da nossa melhora também, né? A reforma íntima na casa espírita através do funcionamento na escola de estudos espíritas, né? Que é o que a gente tem feito aqui, né? E quando acabar, a gente vai voltar fisicamente, se Deus quiser, né? Bom, aqui está a agenda. Cada ano é um tipo de, digamos assim, de virtude que a gente tenta deixar ela predominar, tá? Então, cada ano é um conteúdo, um tema, digamos assim, né? Uma virtude a ser exercitada, tá? Então, ela tem a versão impressa, mas ela tem a versão online também, que a gente pode baixá-la através do Play Store, tá? O nome do aplicativo é Agenda da Reforma Íntima. Ela tem um custo de R$ 8,00 anual, tá? Então, quem quiser fazer o download para ter acesso todos os dias, pode fazer também, tá bom? Através da aba de downloads do seu celular, disponível só para smartphone, tá bom? Aqui ela foi criada, né, com o objetivo de colaborar com o processo de autoconhecimento e reforma moral, conforme os preceitos de Jesus, né, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial.
trata-se de uma agenda diária voltada especificamente para o processo de melhoria interior, sendo que a cada dia foram propostos exercícios, reflexões e metas de aperfeiçoamento íntimo. E aí é interessante a gente falar, eu acho que cabe a gente falar também, gente, que a agenda não é só no meio espírita. A doutrina católica, eles utilizam um negócio que chama pão diário, que é a mesma proposta. É uma agendinha, cada dia do mês tem uma reflexão, tem exercício para a gente fazer, né? Então, a gente vê o quê? As religiões também, não só o espiritismo, né? Vem da importância desse processo de melhoramento, tá? Fazer a reforma íntima, né? Exatamente. Bom, aqui ele traz como que funciona esse momento da reforma íntima, que é o que a gente faz antes de iniciar aqui a nossa aula, né, do livro Conheça o Espiritismo. Bom, então se a gente estivesse fisicamente, que era como a gente fazia antes, né, a gente fazia os 10 minutinhos, 5 minutos, na verdade, a gente fazia da conversa em dupla, né, onde as duplas vão conversar, né, geralmente sobre o que aconteceu durante a semana, e se houver algum fato que seria relevante para ela compartilhar ali com o colega, né? Depois a gente faz o momento do sustentáculo, que é o livro há 2000 anos nesse curso, né? A gente, a cada aula, lê um capítulo e aí comenta sobre esse capítulo a fim de que a gente reflita, né, a respeito do que aquele capítulo passou para a gente, tá? E o último momento, que são os exercícios da agenda da reforma íntima que a gente faz, ou pelo aplicativo, ou pela versão impressa, tá? E aí eu queria compartilhar, e gostaria que vocês compartilhassem também, se vocês adotam alguma forma também de melhora, para a gente se conhecer melhor. Eu confesso que muitas pessoas falavam para mim a respeito da meditação, né? E eu tinha uma grande resistência, né? Eu confesso, mas assim, por nunca tentar praticar, né? E eu confesso que eu comecei a adotar esse hábito da meditação, né? E assim, tem feito muito bem para iniciar o meu dia, assim, a cabeça fica mais leve, tá? O coração também fica mais em paz. Então, assim, queria compartilhar com vocês algo assim, que tá fazendo bem para mim. Então, assim, caso alguém queira tentar, né, eu tenho alguns vídeos que auxiliam nesse processo, tá, de meditação. Uma coisa também que me ajudou muito nesse processo de conhecer a gente mesmo, né, é o yoga, tá? O yoga, nossa, me ajudou muito, não só ele ajuda fisicamente, né, mas também mentalmente, a cabeça fica leve, né? Então, também tem algumas pessoas, se alguém quiser, tem várias pessoas para indicar que nesse momento estão fazendo tudo por videoconferência, tá? Então, assim, são situações que eu aprendi, assim, que algumas pessoas em conversa, né? E que eu percebo que me melhorou muito, melhora o meu dia fica mais leve, né? E outra coisa que eu procuro fazer também, que me ajuda muito, é no momento do meu café da manhã, em vez de ver notícia, né, de pandemia, de coronavírus, de quanto a gente está morrendo, é importante a gente ver isso sim, né, mas de preferência não no começo da manhã, né, tentar ver um vídeo motivacional, né, então isso também me ajuda muito, assim, às vezes a gente acorda mais caidinho, assim, né, e aí, assim, a partir do momento que eu vejo um vídeo motivacional, também me ajuda, né, nesse processo de conhecimento e de melhorar o meu bom ânimo, a minha perseverança, tá? Então, queria deixar aqui compartilhado com vocês e queria saber se alguém tem alguma maneira, alguma metodologia aí que usa para se melhorar, né? Melhorar o seu bom ânimo, seus pensamentos. Alguém? Oi? Eu, por exemplo, agora comecei essa semana assim, levanto de manhã, lá esquento café, né, dou comida pro cachorro, e até achei interessante isso acontecer, porque eu não faço isso. E aí eu sento, né, faço uma prece, oro, tudo. Aí depois eu abro meu celular e começo a mandar mensagem para todo mundo de manhã, de um bom dia, entendeu? Eu não fazia isso, eu escolhi alguém para mandar. Agora não, eu mando para todo mundo. Acho até, falo assim, não, é chato, né, você ficar mandando mensagem, a pessoa tem gente que nem abre para ver, né, mas eu penso assim que você tá, assim, não tô replicando, né, eu pego uma outra mensagem de um outro site e mando, não pego daquela pessoa que me mandou para poder mandar, né, eu acho chato isso, mas
eu achei incrível. Falei assim, não, agora eu vou mandar para todo mundo. Mas é um monte de gente que quando você vai ver, você já varou amanhã, já mandou. É incrível, mas eu sei que para algumas pessoas que abriram a mensagem que está lá no que eu escrevi, mas faz bem, né? Você escutar um bom dia, uma palavra de Deus, né? Eu acho que foi uma boa pedida, um começo que eu comecei essa semana e estou gostando de fazer. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Em que a tendência é as pessoas a se fecharem, né? Ficarem tristes, deprimidas, né? Então, a importância da pessoa receber uma mensagem realmente faz sentido, né? Se ela quiser abrir, ela vai abrir, né? E vai fazer bem, com certeza. Mas se ela não quiser, tá tudo certo também, né? Mas é aquela questão, a sua parte você fez, né? Eu sempre estou fazendo agora, de manhã cedo. A primeira coisa que eu sempre faço é isso. Então, Fernanda, eu, no caso, faço de manhã assim, assim que eu acordo, primeiro eu já faço uma oração, uma meditação profunda ali, um pouquinho. Geralmente, primeiro de tudo, de gratidão, agradecendo a Deus por esse dia de vida, pela saúde, pela família, né? E pelos amigos do trabalho, e assim vai indo a corrente. E, então, sempre primeiro eu faço o agradecimento e depois eu faço meus pedidos também. E procuro mentalizar forte o que vai acontecer de bom durante o dia, pensamento firme, e tem me ajudado muito. É isso aí, muito bem. Não sabia, que bom. Feliz em Sempre faço. Então, vou puxar de novo. E é isso, gente. Alguém mais quer compartilhar aí alguma? Fernanda, eu tenho por hábito, há muito tempo já, bastante tempo mesmo, ao me deslocar de casa para o trabalho, eu faço todo o percurso fazendo oração, o tempo todo. É uma forma de você estar sempre consciente, você se acalma no trânsito também, né? Mesmo que você tenha ouvido o primeiro jornal da manhã, que muitas vezes não é muito agradável, mas nesse período de 10, 15 minutos que você leva, você, tipo assim, fica bem leve também. E eu ouço sempre que possível palestras na internet, na hora que eu estou trabalhando sozinho no escritório. À noite, no final da noite, eu sempre faço oração, principalmente para os antepassados, né? Agradecendo ao rio da vida, né? A importância deles. Se nós pegarmos 10 gerações, são 2.064 pessoas envolvidas. E a gente está aqui por causa deles. 10 gerações são 300 anos mais ou menos, né? Só para você ter uma ideia. Então, olha só, né? Então, quando tipo assim, quando você começa a agradecer a vida vinda dos teus pais, né, que é a primeira ligação tua, aí depois você começa. Os antepassados seriam o quê? Avós, bisavós, tataravós, aí vai indo e o leque vai abrindo. Então é isso que eu faço há muito tempo já. Ajuda, né? Faz bem, né? Faz bem, faz bem. É aquela coisa, a gente agradecer, né? Isso que a dona Lucy falou, e pedir também, né? Pedir obtereis, afinal, né? A gente consegue aí. Bom, gente, acho que era isso, né? Para hoje, tá? A aula de hoje assim, é mais esse tema filosófico mesmo, né? E a gente fazer esse compartilhamento, eu acredito que seja muito importante, sim, né? E aí, para a gente finalizar, eu queria ver se a Malu faz a prece para a gente. Se faz, Malu, por favor. Deixa eu só finalizar. Vamos, nesse instante, agradecidos, fechar os nossos olhos, mentalizando Jesus, nos envolvendo num grande abraço. Vamos nos aconchegar junto ao seu coração, sentindo o seu amor imenso por nós e agradecer a Ele por todo esse cuidado. Mestre amado, agradecemos pela aula de hoje, agradecemos aos mentores,
aos instrutores do plano espiritual que estiveram presentes nos auxiliando. Vamos mentalizar também com muito carinho todas as outras turmas, as outras salas, e no sentimento de gratidão e de amor, envolver todos num imenso abraço. Senhor, nos dê uma boa semana, uma boa noite de sono, que a paz envolva-nos e envolva todo o planeta Terra. Nós agradecemos pela aula de hoje, agradecemos pela companhia dos amigos do plano espiritual e nos despedimos dizendo graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Hoje tem bolo aqui também, Malu. Hoje tem bolo. Deixa eu pegar para mostrar para você. Você vai mostrar o bolo, né? Hoje eu não fiz bolo. Eu fiz durante a semana, mas hoje eu não fiz bolo. Hoje tem bolo aqui. Quando a gente voltar, eu vou fazer e levo pra gente. Ficou bem gostoso. Vai treinando aí, Fernanda, vai treinando. Pode deixar. Se a gente puder comer o bolo e dar um abraço, né? Legal, muito bom. Gente, grande abraço para todos, bom final de semana. E vamos na terça-feira todo mundo junto, né? Com certeza, não, você não pode, tá? né, Fernanda? Ótimo fim de semana a todos. Bom convívio da família. Aproveitem, tá? Amém, gente. Fiquem com Deus, tá? Boa noite. Também, tá? Boa noite, boa noite.